Saudação aí, meu amigo pensador, saudação aí, minha amiga pensadora. A gente vai falar um pouquinho aí, de uma maneira agora um pouco mais detalhada, da obra Por que a Guerra, né? A gente já começou a falar. É a obra, então, que foi proposta pela Liga das Nações, pelo Instituto de Artes e Ciências, né? Realizado, né, a partir de 1917. Então, vem a Liga das Nações, eles tentam pensar, resolver situações para evitar conflitos e guerras, e aí começam a reunir intelectuais. Em 1933 você tem a relação entre o Freud e o Einstein, né? Então Einstein foi convidado e ele sugeriu o Freud para que eles pudessem conversar, trocar cartas, né? Naquele período, né? E depois essas cartas foram reunidas e fizeram a obra, né? Então é interessante a gente perceber uma noção aí de orientação diferente de pensamento. O Freud ali, muito ligado à ideia da psique, da psicanálise, da intenção de entender a individualidade, a alma, essas características da psicologia. E o Einstein pensando na física, nas coisas mais práticas, nas coisas que realmente têm um efeito na realidade das pessoas. Então, essas cartas são interessantes, elas foram traduzidas para vários idiomas, principalmente o alemão, só que no alemão elas demoraram a ser circuladas na Alemanha, porque logo vem a tomada do partido nazista, a invasão, né? Então é muito assim interessante você perceber. Então, nas considerações do Einstein, ele propõe entender os mecanismos sociológicos que levam a surgimento da guerra, né? Principalmente a questão dos interesses, né? Então, principalmente a questão do porquê o indivíduo vai entrar em guerra, né? Então, o que está por trás? E aí ele entende as diferenças econômicas, políticas, né? Às vezes ideológicas, que vão levar. Só que ele imagina que existe como se fosse uma psicose geral da população em aceitar essa guerra, né? Por que o indivíduo vai aceitar esse processo? Então, o Freud vai mostrar que a questão mesmo da guerra, ela não está ligada só a uma questão do indivíduo, está muito ligada à administração do Estado. Quem deveria responder na concepção do Freud seriam os estadistas, os governantes, né? Os homens que controlam ali o Estado. Porém, ele vai também tentar compreender o porquê do indivíduo aceitar. E aí ele vai mostrar que existe uma noção natural de agressividade e violência, que é muito repassado pelo processo de formação do indivíduo. Então, alguns indivíduos vão ter esse processo mais desenvolvido, outros não. Mais desenvolvido no sentido de mais voltado para essa a agressividade. E aí ele vai chamar de pulsões do indivíduo. Então, nesse processo, o Freud coloca que existe uma busca já própria do indivíduo pelas pulsões que ele vai chamar de amor, do Eros, e da guerra, da destruição, que é o Thanos. E a partir desse processo de formação do indivíduo, elas vão ser desenvolvidas, né? E aí os dois colocam também, tanto Freud quanto Einstein, a influência das castas, das camadas que dominam. Então, as camadas dominantes da sociedade, elas têm essa, na busca pelo poder, a possibilidade de exercer esse poder de maneira mais coerente não, mas mais concisa, através das guerras. E isso leva as populações na formação a esses conflitos. E aí o Freud vai citar, por exemplo, a base de conflitos religiosos, né, que muitos governantes utilizaram para poder fazer esse controle, a base política econômica, que muitos governantes também usaram para poder fazer esse controle. Então, os dois vão entender que existe uma noção do indivíduo em aceitar esse processo, né? Além da guerra ser um processo que vai envolver, por exemplo, noções de cidadania ou noções do Estado, né, dos valores pessoais, existe também o indivíduo, o eu, que também concorda com a guerra. Então ele também participa desse processo. E aí, então, fica aquela pergunta difícil.
como resolver esse processo, né? Que o Einstein tenta trazer essa questão. Então, se o indivíduo ele já aceita essa questão de participar da guerra, já existe nele essa pulsão, como vai dizer o Freud, então como a gente vai conseguir resolver esse problema? E aí o Freud ele não quer dar uma solução porque ele pensa que é um problema muito amplo, né? E ele não pensa assim que esse vai ser uma saída assim tão simples, né? Mas ele coloca ali principalmente a ideia de valorização dessa pulsão do amor, né? A valorização do amor, né? Aí coloca até o exemplo bíblico no final da carta, então ele vai explicar, ó, existe até a noção lá do amai-vos uns aos outros, né? Então esses princípios aí, eles são importantes, o homem também aceita eles e eles podem ajudar a diminuir essa pulsão destrutiva. Mas a ideia é que para isso tem que ser uma educação muito bem formada, uma educação que dê um processo de autonomia para o indivíduo, que ele não fique dependente nem de nenhum processo religioso, ou moral, ou estatal, ou de poder, né? Ele chegue na sua própria consciência da valorização do amor, né? Então, assim, é um texto muito interessante, recomendo a leitura, não é um texto assim, difícil, e é legal que você entenda que essa discussão fique em aberto, né? Eles tentam entender, né, essa relação do homem e da guerra, né? Tanto de um lado assim prático, né? A visão econômico-política macro-sociológica, e de um outro lado também individual, o eu, o que eu busco e por que aceitar essa situação. Então, é bem interessante esse questionamento, né? E a saída aí sendo um processo amoroso, educativo aí para a gente poder superar isso. Então, basicamente é isso. Muito obrigado aí pela tua atenção e depois a gente volta a falar outros temas importantes e vou nessa. Um forte abraço a todos.